Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso, este site que está preparando você, meu irmão, minha irmã, para ser um dos nossos campeões, dentre vários que nós já temos por todo o território brasileiro. Você com certeza será um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, mais especificamente sobre números inteiros, conjunto dos números inteiros. Algumas operações sobre eles, tá? E algo muito importante, também muito recorrente em concurso público, ver algumas propriedades também. Então vem comigo aí para nós iniciarmos nossa aula, falando hoje sobre números inteiros, galera. Então, o que nós vamos estudar nessa aulinha? Nós vamos ver o conjunto dos números inteiros. Para quem não conhece, irei apresentá-lo. Nós vamos ver também as propriedades que envolvem o conjunto dos números inteiros e as principais operações que a gente diz de operações fundamentais da matemática, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão envolvendo números inteiros. Obviamente vamos fazer alguns exemplos, ok? Mais voltados esses exemplos a nível de concurso público, porque a gente vai contextualizar, não vai ser uma aplicação direta, vai ser uma contextualização, você vai ter que ler, interpretar e aplicar esses conceitos que a gente vai ensinar aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Números inteiros, galera. Bom, o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros também é conhecido e representado pela letra Z. Tá? Então a letra Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Nós sabemos que os conjuntos numéricos, eles são representados por letras, letras do nosso alfabeto latino, de A a Z. Alguns conjuntos já têm uma representação fixa, que é o caso dos conjuntos dos números naturais, a letra que representa ele é a letra N, e no nosso caso do nosso estudo aqui, conjunto dos números inteiros, a letra do nosso alfabeto que representa ele é a letra Z. Então, se você vê o Z expresso na forma maiúscula, indica que se trata do conjunto dos números inteiros, ok? Bom, os números inteiros positivos foram os primeiros trabalhados pela humanidade e tinham como finalidade contar objetos, animais, enfim, elementos do contexto histórico que se encontravam. Isso aqui surgiu, os números inteiros, ele surgiu exatamente por uma necessidade de mercado. A princípio só existiam os positivos e aí depois houve a necessidade de criar os negativos. Mas como que fazer essa representação? Se o comerciante tinha lá um saco de feijão e desse saco de feijão ele tirava lá 8 quilos desse saco de feijão, um exemplo, ele tinha que representar esse valor que ficou a menos lá. E foi a hora que eles começaram a utilizar o sinal de menos na frente do numeral para indicar que estava faltando aquela quantia. Tá? E o sinal de mais para indicar que tinha sido somado. Vamos supor que nesse saco de feijão ele retirasse lá uma boa quantia, ficou um resto lá de 2 quilos, por exemplo. Aí para não deixar naquele saco, ele vai e transporta aquilo para um outro saco. Aí ele vai e escrevia nesse outro saco, mais 2. Quer dizer que foi acrescentado mais 2 quilos lá. Então, dessa prática comercial aí, de indicar a retirada e de indicar a saída, é que se surgiu, que se criou o conjunto dos números inteiros, ok? Então, os números inteiros, eles expressam não só os valores positivos, mas também os negativos. Então, o conjunto dos números inteiros envolve todos os números positivos e negativos, ok? Sendo representado pela letra Z, como eu havia dito. Então, observem aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros. Nós temos dois infinitos, nós sabemos que os números são infinitos. Então eu tenho um infinito que vai para a direita, que é chamado de infinito positivo, e eu tenho um infinito para a esquerda,
tá? Que é chamado de infinito negativo. Então, vem do infinito negativo, aí menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, 3, 2, menos 1, 0. 0 é a origem, é o ponto intermediário dos números inteiros. O 0 é o divisor das águas, ok? À esquerda do 0 eu tenho os inteiros negativos, à direita do 0 eu tenho os inteiros positivos. E aí vai crescendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mil, milhão, trilhão e por aí vai. Infinitos números positivos para a direita, infinitos números negativos para a esquerda. E a representação, como eu tinha dito, pela letra Z, ok? Bom, esse é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto tem alguns subconjuntos, tá? Que é uma representação de parte deles, tá? Subconjunto é parte de um conjunto, tá? Então, quando a gente pega do conjunto Z algumas partes, nós podemos constituir os seguintes conjuntos. Conjunto dos números inteiros excluído o número 0. Vocês viram que o 0 é o divisor das águas, como eu tinha dito anteriormente. Eu posso representar o conjunto dos números inteiros sem o 0, desde que eu coloque o asterisco no expoente dessa letra Z. Então, Z representa o conjunto dos números inteiros. Quando aparece o asterisco, indica que o 0 não está presente nesse conjunto. Então, ele vem aqui do infinito negativo, aí do menos 1 ele já pula direto para o 1, sem a presença, sem a participação do 0, porque o 0 foi excluído. Um outro subconjunto que nós podemos representar é o conjunto dos números inteiros não negativos. E não se assuste com essa expressão não negativos, porque tecnicamente é a expressão utilizada. Nós poderíamos, até para facilitar a compreensão dos senhores, dizer conjunto dos números inteiros positivos. Só que tecnicamente não é essa a abordagem. Nós dizemos não negativos, ok? Mas entenda, quando nós dissermos não negativos, nós estamos referindo aos positivos. Então, ou seja, é o Z mais conjunto dos inteiros não negativos, ou seja, conjunto dos inteiros positivos. Então, começo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai para o infinito positivo. Assim como eu tenho os não negativos, eu também tenho os não positivos. Então, o conjunto dos números inteiros não positivos é o Z-. Nesse conjunto vai ter quem? Só os negativos. Então, vem do infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ok? Essas são as representações. Isso aqui são chamados de subconjuntos do conjunto Z. Tá? Subconjunto dos números inteiros, porque é uma parte do conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Bom, o conjunto dos números inteiros também pode ser representado em uma reta. Essa reta é chamada de reta numerada, ok? Então, eu vou expressar uma reta e nessa reta eu vou colocar todos os valores. Olha só, eu coloquei da esquerda para a direita, observe que a seta está apontando para a direita. Por quê, professor? Para indicar o sentido de crescimento do número inteiro. Então, nós entendemos que os números inteiros, sempre o número que está à esquerda é menor que o número que está à direita. Então, essa aqui é uma forma geométrica de representar os números inteiros. Então, quando se diz representação geométrica, é representação na reta. Observe que o 0 é minha origem, aí para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Então, uma forma geométrica, o conjunto Z é construindo uma reta numerada. Considerar o 0 como a origem, ok? O número 1 em algum lugar, tomar a unidade de medida como a distância entre 0 e 1. O que ele está dizendo? Que isso aqui é a referência, essa distância entre 0 e 1 é a mesma distância para nós irmos marcando os demais valores. 0 e 1, 0 e menos 1, ó. Observe que é o mesmo valor. A tabulação é igual, ok? Só como forma de representação. Bom, baseando-se ainda na reta numerada, podemos afirmar que todos os números inteiros possuem um e somente um antecessor e também um e somente um sucessor.
Pessoal, a palavra antecessor e sucessor também ela é muito recorrente em concursos públicos. E a gente precisa entender a essência dela. O que quer dizer antecessor? Quer dizer que vem antes. O que quer dizer sucessor? O que vem depois, logo na sequência. O que essa observação aqui está querendo nos dizer? Que para cada valor inteiro, para cada número inteiro, eu tenho um antecessor e tenho também um sucessor. E tenho somente um antecessor e somente um sucessor. Por exemplo, o antecessor do menos 2, quem vem antes dele é o menos 3. O sucessor do menos 2 é o menos 1, porque é o que vem depois. O antecessor do 3 é o 2, que vem antes. O sucessor do 3 é o 4, que vem depois. Ok? Então, isso que é antecessor e sucessor. Uma outra questão aqui também muito importante para nós enxergarmos é o seguinte. Como a reta ela cresce da esquerda para a direita, qualquer número que estiver à esquerda é sempre menor que o da direita. Isso quer dizer que menos 3 é menor que menos 2. Ok? Que menos 3 é menor que 0. Aliás, o 0, galera, é maior que qualquer número negativo. Se você tiver um número negativo, o 0 sempre vai ser maior que ele. Ok? Quando for positivo, aí é normal. O maior número é o maior deles. Agora, quando eu estiver comparando dois números negativos, por exemplo, menos 45 e menos 10. Olha, observe que eu tenho dois números negativos. Se eu estiver fazendo a comparação entre eles, quando eles forem negativos, o maior número é o menor deles. Portanto, 45 menos 45 é menor que menos 10. Ok? Se for negativo, quanto maior o valor absoluto, menor vai ser o número. Ok? Se for positivo, aí é o contrário. Quanto maior, maior vai ser o número. Ok? Porque isso aqui causa muita confusão às vezes. O aluno vê dois números negativos e fica na dúvida de quem é maior e quem é menor. Tá? Se for negativo, o maior número é o menor deles. Se for positivo, normal. O maior é o maior mesmo. Tranquilo? Ordem e simetria no conjunto dos números inteiros, galera. Veja bem, o que é isso? Nós já vimos que o sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita. Sucessor, ok? Vem depois, está à sua direita. E o antecessor do número de um número é o que está imediatamente à sua esquerda, ou seja, antes do número. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo aqui. 2 é antecessor de 3, beleza? Obviamente, então, 3 é sucessor de 2. Se o 2 está antes, é porque o 3 está depois. Menos 5 é antecessor de menos 4. Isso quer dizer que menos 4 é sucessor de menos 5. Se o menos 5 está antes, é porque o menos 4 está depois. 0 é antecessor de 1. O 0 vem antes do 1. Isso quer dizer que o 1 é sucessor do 0, ele vem depois do 0. Então, está aqui mais uns exemplozinhos para ajudar a compreender o que é antecessor e o que é sucessor. Beleza? Bom, todo número inteiro, exceto o 0, possui um elemento denominado simétrico ou oposto. Tá? Veja bem, essa palavra simetria ou oposto, tá? É um valor, é um número, são dois números que comparados têm o mesmo valor absoluto, representam o mesmo número, porém eles têm sinais contrários. Então eu tenho aqui um menos z, todo número inteiro, exceto o 0. E ele é caracterizado pelo fato geométrico que tanto z como o menos z estão à mesma distância da origem do conjunto que é o 0. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, que na reta, nós temos aqui a reta, isso aqui representando geometricamente o conjunto z. Eu tenho aqui a origem, que é o 0. Todo número inteiro possui um oposto. Quer dizer que eu tenho aqui 1, quem é o oposto de 1 é o menos 1.
1 e menos 1 são simétricos ou opostos, ou seja, a distância deles em relação à origem são iguais. A questão do sinal positivo e negativo é para indicar que um está à direita e o outro está à esquerda. Então, eu tenho aqui o 2 e eu tenho aqui o menos 2. A distância deles em relação à origem também é simétrica. Portanto, 2, o oposto dele é menos 2. O 3, quem é o oposto do 3? O oposto do 3 é o menos 3 e assim sucessivamente. Então, o oposto de qualquer valor é o mesmo valor com sinal trocado. Desculpem. O oposto de qualquer valor é o mesmo valor com sinal trocado. Tranquilo? Agora, entendam também que a palavra oposto e simétrico, elas querem dizer a mesma coisa. Qual é o simétrico de 5? É o menos 5. Qual é o simétrico de menos 20? É mais 20. Ok? Então, ó, oposto de mais 2, menos 2. Oposto de menos 7, mais 7. Tranquilo? Módulo de um número inteiro. Galera, uma outra palavra muito comum também aparecer é a palavra módulo. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque o módulo, ele é algo que geralmente quando o exercício faz referência a medidas ou a grandezas como quantidade de pessoas, que são grandezas que não admitem valores negativos. Por exemplo, você não pode dizer que existe menos 5 pessoas. Não tem como. A quantidade de pessoas é uma quantidade positiva. Ou ela existe ou não existe. Tá? Nós representamos, às vezes, uma quantidade negativa para indicar que está ausente, mas não no sentido de existência. No sentido de existência, só valores positivos. Ok? A mesma coisa, medidas. As medidas, elas são expressas sempre em valores positivos. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Quando a gente indica uma medida com um sinal negativo, é para expressar uma questão de ordem, ou está à direita, à esquerda, aí nós indicamos o sinal de menos. Mas são grandezas que, na sua totalidade, elas são apresentadas sempre de formas positivas. Uma outra seria a área. Você vai encontrar a área de um determinado terreno, a área ela é expressa sempre na forma positiva. Então, para que seja garantido essa representação positiva de determinadas grandezas, alguns testes trazem no seu enunciado a palavra módulo. Ok? O que é módulo de um número, galera? Módulo é aquilo que garante a positividade do número, ou seja, garante que esse número seja positivo. Em outras palavras, todo número que for representado em módulo, ele sempre terá o seu resultado positivo. Se ele for positivo, ele continua positivo. Se ele for negativo, ele vai se tornar positivo, ok? Módulo garante a positividade. Belezinha? Vamos compreender melhor isso. Ó. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor entre um número e seu elemento oposto. E pode ser denotado pelo uso de barras verticais. Estão vendo essas duas barrinhas verticais aqui? Quando nós representamos um número por ela, por exemplo, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu coloquei o número 5 entre duas barras. Então, eu estou dizendo como que eu leio isso aqui. Módulo de 5, ok? Então, o módulo ele é indicado dessa forma, com duas barrinhas. Assim, nós temos o seguinte, olha só. Módulo de 0 é 0, tá? Até porque o 0 não vai ter sinal. O 8, módulo de 8, é 8, positivo. Módulo de menos 6 é 6 positivo. Aliás, quando não aparece o sinal junto com o número, nós entendemos sempre que o sinal que está presente é o sinal positivo. Nós não temos a obrigação de indicar o sinal positivo. Nós sempre indicamos o negativo, tá? Então, está aqui a representação através de módulo. Bom,
Do ponto de vista geométrico, o módulo de um número inteiro corresponde à distância deste número até a origem na reta numérica, tá? Por isso que ele representa um valor positivo. Então, o que essa observação está dizendo? Eu tenho aqui a origem, eu tenho aqui um valor, aqui, eu vou colocar aqui, ó, menos 7. Por que módulo de menos 7 é igual a 7? O que eu falei há instantes atrás? Que o módulo, ele garante a positividade. E que o módulo é sempre aplicado quando nós nos referimos a distâncias, ok? Então, o módulo, geometricamente falando, ele representa a distância que um determinado numeral se encontra em relação à origem. Então, o menos 7 está a 7 unidades de medidas da origem, ok? Por isso que menos 7 é 7. E mais 7, professor, é 7 também, tá? Ok? Bom, entendida essa primeira parte, agora nós vamos trabalhar algumas operações com números inteiros, dando preferência, obviamente, para as operações fundamentais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos começar falando sobre a adição, galera. Parece muito básico isso daqui, mas tome cuidado com isso. Vocês vão verificar depois na nossa aulinha de exercícios que nem tudo é tão básico mesmo se tratando de uma simples soma. Nós temos que estar atento a alguns conceitos, principalmente a base desses conceitos aí e as propriedades, ok? Vamos então falar sobre a adição, galera. O que é adicionar dois valores? A adição é a operação que permite, a partir de um par de números, ou seja, dois números no mínimo, tá? Pode ter mais, 3, 4, 5, infinitos números, a partir de um par, determinar um outro número que é a soma, ok? Então, a adição é o resultado da associação de pelo menos dois valores, tá? Que somados nos dá um outro resultado. Exemplo, eu peguei aqui um par, 12 e 7, e vou somá-los, 12 mais 7. Então, a associação desses dois, positiva, me deu como resultado o 19. Bom, esses valores, galera, o 12, o 7, o 19, na adição, eles recebem um nome, tá? Dependendo da posição que o elemento se encontra, ele tem uma nomenclatura. E isso é base da nossa teoria, aquela observação que eu fiz há instante. Nós temos que entender os conceitos e as nomenclaturas. O 12 e o 7, eles são chamados, esses dois aqui, são chamados de parcelas, ok? Tanto o 12 quanto o 7. Aqui eu tenho uma adição de dois elementos, então eu tenho duas parcelas. Eu poderia ter 3, 4, 5, é ilimitado, ok? Então, o 12 e o 7 são chamados de parcelas. E o 19, professor? O 19, ele é chamado de soma, ou resultado, ok? Então, eu tenho parcela, parcela e soma. Parcela, parcela e soma. Então, está aqui, 12 e 17 parcela. E o 19 é chamado de soma. Propriedades da adição. Bom, são várias as propriedades que envolvem a adição. Vamos dar destaque a algumas delas aqui. Primeira delas, propriedade comutativa, galera. Tá? O que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz: a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, na operação adição, pode trocar-se a ordem das parcelas, que a soma não se altera. Como assim, professor? 11 mais 12. Quanto que dá isso? 23. E se fosse o contrário? 12 mais 11.
23 também. Se eu somo 2 mais 3, é 5. Se eu somo 3 mais 2, é 5. E o aluno, às vezes, por desconhecimento dessa propriedade, fica confuso se inverter a ordem. Mas se eu mudar, vai mudar alguma coisa? Não, não muda nada. Se você vai somar A mais B mais C, ou vai somar C mais B mais A, ou B mais A mais C, quem vai vir primeiro não vai alterar, ok? A ordem das parcelas não altera a soma. Esta é a primeira propriedade. Outra propriedade, conhecida como propriedade associativa. O que quer dizer essa propriedade? Nessa operação, nós podemos agrupar as parcelas de maneira diferente, que a soma não se altera. Como assim, professor? Olha só esse exemplo. 9 mais 12 mais 7. Quanto que é 9 mais 12? Bom, 9 mais 12, isso aqui vai dar 21. Aí 21 mais 7, 28. Ok? Belezinha. Deixei para somar o 7 só no final. Somei o 9 mais o 12 primeiro. Bom, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o 9 para somar depois. Vou somar o 12 mais o 7 primeiro. 12 mais 7, 19. Aí, ó, 9 mais 19, 28. Observe que não importa a ordem que eu estabeleço nessa adição. Se eu vou somar o primeiro com o segundo, depois pegar o resultado com o terceiro. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula é da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Ó, um forte abraço, fique com Deus. Eu espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.